Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral, hoje vamos trabalhar com a regra da cadeia, pessoal. O que vem ser a regra da cadeia? A regra da cadeia é basicamente você derivar uma função composta, pessoal. É isso que você vai fazer. Então, derivar uma função composta, quando isso existe, quando essa derivada existe, o método que você utiliza para calcular essa derivada é a chamada regra da cadeia. Por exemplo, se você tem uma função tipo ln de x ao quadrado mais 3x, você quer derivar uma função dessa, ou uma função como essa, você pode olhar para essa função como uma função dada por uma composição. Ela sendo uma composição, ao invés de você calcular a derivada dessa função recorrendo à definição, que é aquele limitezinho do quociente, o que você faz? Se ela está de acordo com o que manda a regra da cadeia, eu consigo calcular a derivada de uma função como essa, sem ter que recorrer ao limite, no caso da f de x mais h menos f de x sobre h. Eu não vou precisar aplicar limite aqui, porque eu conheço essa regra e ela me diz como que eu faço essa derivada, pessoal. E eu não preciso vir para cá, que aqui o trabalho fica bem mais complicado. Então essa é a ideia, você olhar para resultados como esse aqui e tentar desviar, contornar o problema de resolver isso aqui, calcular essa derivada utilizando esse limite, que é mais complicado, mas se você tem uma regra, ela fica bem mais simples. E aí vale para tantas e tantas outras funções, pessoal. Então, funções que elas aparecem como uma composição, se ela está de acordo com as hipóteses que eu vou apresentar para vocês agora da regra da cadeia, você desvia de calcular ou contorna o problema de calcular esse limite e acaba calculando a derivada dessa função via essa regra que é chamada regra da cadeia. O que ela diz, pessoal? Ela garante o seguinte: eu tenho uma y igual a f de x e tenho uma g de t, eu vou chamar ela de x, duas funções, pessoal, tais que, quando eu olhar para a imagem da função g, a imagem dessa função tem que estar contida no domínio da função f. Então aqui eu tenho uma composição. Na verdade, aqui eu tenho que y é igual a f de g de t. É isso que eu tenho. Aqui temos uma composição. Y é igual a f de g de t. É isso que temos. Aí vamos lá. Se a função f de x e a função g de t são deriváveis, então eu garanto que a composição f de g de t, que é essa função aqui, ela também é derivável e eu garanto que vale a regra da cadeia, pessoal. Como é que é dada a regra da cadeia? Eu vou chamar essa composição de h, a f de g de t, eu chamei ela de uma função h, e a derivada da função h em relação à variável t, a derivada dessa composição aqui, é você derivar a função de fora. Quem é a função de fora? A função f, derivo ela em relação à variável, só que agora não é a variável t que eu vou derivar f, a sua variável aqui é x. Aplico essa derivada em g de t, vezes a derivada da função de dentro. Agora, a função de dentro eu derivo em relação à variável t. Então, esse produto aqui, ele fornece a chamada regra da cadeia. Ou em outra notação, se eu derivo essa composição de f bola g em relação à variável t, é você derivar a função f em relação
a variável x, que é a sua variável que aparece aqui, vezes a derivada da função x em relação à variável t, que é a sua função que aparece aqui, pessoal. Certo? Isso aqui faz sentido porque eu estou diante de uma composição. A variável x aqui da minha função f, ela é uma função. Então, faz sentido eu derivar essa minha x em relação à variável t? Faz. Porque essa minha x aqui, que é uma variável para f, e também é uma função que depende da variável t. Então, a regra da cadeia, ela garante que você derivar essa nossa y em relação à variável t, isso aqui é a mesma coisa, é relação a t, pessoal. Eu poderia olhar para cá e derivar y em relação a x. Poderia. Mas se eu derivar y em relação à variável x, como aparece aqui, eu não estaria aplicando a derivada da composição, não. Eu estaria derivando só a função f. Para que eu derive a composição, o que eu tenho que fazer é isso. Eu tenho que derivar essa minha y em relação à variável t. Só que derivar essa y em relação à variável t é você derivar essa y em relação à variável x vezes a derivada da x em relação à variável t. Então, eu derivo a função de fora em relação à sua variável vista como uma não composição, vezes a derivada da função de dentro em relação à sua variável. Faço esse produto e encontro quem é a derivada da composição. Então, essa regra aqui é a chamada regra da cadeia. Ela pode ser escrita nessas notações aqui. Você já sabe o que isso significa, então não é mais nada estranho para vocês. E essa é a chamada regra da cadeia, pessoal. Eu não coloquei o nome, não é? Pois é, para ter colocado. Então, como é que argumentamos a validade desse resultado, pessoal? Deixa eu tentar ver se sai alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Porque o que temos, né, pessoal? Se a função f ela for uma função diferenciável, então, como? Essa função f, que depende da variável x, ela é uma função derivável ou diferenciável? Então, você pode olhar simplesmente para a seguinte relação, que ela é verdadeira. Você vai ter que y menos f de x, isso aqui é igual a derivada da função f em um pontinho p, que multiplica x menos p. Você consegue olhar para cá, isso aqui faz sentido. Isso aqui representa a equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto P e f de P. Isso aqui faz sentido. Mas só, pessoal, que se você olhar para cá, na verdade, o que é que estamos fazendo? Eu posso chamar essa expressão aqui por completo. Como é que eu chamo? Aqui é f de P, né, pessoal? Não é f de x, não. Aqui é f de P. Senão dá zero. Que é f de P para não zerar. Vamos lá. Que é f de P. Então, na verdade, se você olhar para cá, você pode reescrever esta expressão. Ela passa a ser y igual a f de P mais a derivada da função f no ponto P, que multiplica x menos P. Como esse nosso y é igual a f de x, então isso aqui é equivalente a você dizer que f de x é igual a f de P mais a derivada da função f no ponto P, que multiplica x menos P. Aí, pessoal, o que eu vou fazer
é chamar essa expressão aqui, essa minha expressão aqui, eu vou fazer o que, né, pessoal? Eu vou dizer que isso aqui é uma nova função. Essa minha nova função depende da variável x. E eu vou chamar isso aqui de t de x. É isso que vai acontecer. Eu vou chamar. Então eu estou, na verdade, comparando essa minha f com essa minha t. Só que como essa minha derivada, ela vem de um limite, pessoal, esses valores aqui, eles são aproximados. Eles não são necessariamente iguais, ou seja, eu me aproximo bastante a minha f dessa minha expressão aqui do segundo número, dessa minha t. Então, daí, você pode simplesmente olhar para a seguinte comparação. A f ela não é necessariamente igual a essa minha t, mas essa minha f, ela é essa t de x, mais um errozinho que eu cometo ao eu me aproximar essa minha f de x dessa minha t de x. Quem é essa e de x? Onde essa minha função é de x, que é chamada função erro, ela é dada da seguinte maneira. Ela é uma função onde é de x, ela é tal que quando eu olhar para e de 0, fica x, fica 0 menos p, fica f de p ponto, fica f de p mais f de p ponto, que multiplica f de p. Se eu olhar para x diferente de 0, esse negócio faz sentido eu falar em um quociente dessa minha de x dividido por x menos p. Faz sentido sim falar isso aí. De tal modo, pessoal, que quando eu olho para a seguinte diferença, quando eu olhar para cá, quando eu olhar para f de x menos a minha f de p, isso aqui eu sei que a derivada da função f no ponto p, que multiplica x menos p, eu posso ir para cá e escrever tudo isso aqui mais essa minha função é de x, porque se você traz todo mundo para o segundo membro, eu estou tornando o meu primeiro membro uma f de x menos a t de x, que é igual a essa função é de x. E sempre que esse meu x for diferente de p, eu posso olhar para essa e de x como o seguinte quociente, pessoal. Ela é um rho de x sobre x menos p, onde essa minha rho de x, ela vai acabar sendo uma função contínua, pessoal. É isso mesmo. Isso vai acontecer. Então eu posso tomar todos esses valores, aí eu posso olhar para essa minha função não mais no ponto x, mas eu posso olhar para essa minha função f, para essa minha função t, para essa minha função e, aplicada exatamente em g de t, porque x é g de t. Então daí vai acontecer o seguinte, pessoal. Daí para x igual a g de t, o que temos, pessoal? Para x igual a g de t, o que vai acontecer é o seguinte. Quando eu olho para f de x, que agora é f de g de t, menos f de p, que agora é f de g no ponto t0 qualquer, g no ponto t0, onde g em t0 é exatamente p, isso aqui passa a ser igual ao que, pessoal? Se eu olho para cá, é a derivada da função f no ponto p, só que o ponto p é g de t0,
Então, isso aqui é a derivada da função f no ponto g de t0, que multiplica x. Só que quem é nosso x? É g de t menos g de t0 mais essa função que eu chamei ela de função erro. Só que essa função, como que ela é dada aqui, pessoal? Ela é esse quociente de p de x, só que o nosso x é g de t, porque eu estou olhando para x como uma variável e como uma função. Tudo isso aqui sobre a... nada. Desse jeito. Quando eu olhar quando eu olhar para esse quociente aqui dessa minha g de x, o que vai acontecer, pessoal? Que a minha f de x menos f de p, a derivada x menos p, tudo isso aqui mais e de x, onde se e de x satisfaz essa condição. Então deixa aqui do jeito que está. Vou fazer aparecer isso agora não, né? Eu faço aparecer logo, não tem problema não. Aqui fica g de t menos g de t0, fica desse jeito. Não tem problema não. Depois a gente faz esse negócio se comportar melhor. Aí agora, pessoal, o que eu vou fazer, como eu quero calcular a derivada da composição em relação à variável t, o que eu tenho que fazer é simplesmente olhar para cá e olhar para cá e olhar para cá. Eu faço o quê? Divido aqui por t menos t0, divido aqui por t menos t0 e divido aqui por t menos t0. Quando eu faço essa continha, o que vai acontecer, pessoal? Vamos ver como é que essa conta fica. Isso aqui vai me dizer que f de g de t menos f de g de t0, tudo isso aqui sobre t menos t0. Isso aqui é igual a f ponto em gt0 vezes g de t menos g de t0, tudo isso aqui sobre t menos t0, eu vou colocar um colchete aqui, mais, aí eu vou reorganizar isso aqui. Como é que isso fica reorganizado? Fica ρ de g de t, tudo isso aqui, pessoal, está dividindo, eu posso olhar para isso aqui multiplicando t sobre 1, então vai ficar ρ dividida por t menos t0. Pessoal, parece que a conta fica legal. Tudo isso aqui vezes g de t menos g de t0. Pessoal, e agora é só passar o limite fazendo t tender a t0 no primeiro membro e no segundo membro. Então, fazendo t tender a t índice 0, aqui em ambos membros, o que temos, pessoal? No primeiro membro, quando eu faço esse t tender a t0, eu venho exatamente para a derivada em relação à variável t da composição f com g de t. É exatamente isso aqui, que é o que queremos. No segundo membro, essa expressão aqui não vai ser alterada em nada. Por que ela não é alterada em nada? Isso aqui já está constante, está fixo. Eu deixo do jeito que está. Então, eu repito ele aqui. Vezes, quando eu olhar para esse primeiro colchete aqui, o que vai acontecer, pessoal? Se eu faço t tender a t0,
Esse primeiro colchete vai exatamente para a derivada da função g em relação à variável t0. Eu trago para cá, porque isso aqui é a derivada da função g no ponto t0. Aí eu vou olhar só para cá. Ah, pessoal, o que vai acontecer aqui, não é? O que vai acontecer aqui, a função g é uma função contínua. Como a função g é uma função contínua, eu posso olhar para esse último colchete aqui como sendo igual a zero, e eu posso fazer esse primeiro colchete algo limitado. Então, eu posso fazer esse produto ir para zero. Ah, então o que foi que sobrou dessa expressão por completo foi simplesmente isso aqui. Só que isso aqui é exatamente o que queríamos fazer. Ah, então eu consegui argumentar aqui a minha função sendo diferenciável. A nossa composição também é diferenciável. Perceba que esse limite existe. É igual a f ponto de g, gama, de g em t0 vezes g ponto em t0. Ah, então com isso eu consigo concluir o nosso teorema chamado regra da cadeia. A nossa função composição ela é derivável e eu sei derivar. Essa expressão aqui que fornece a derivada da composição. Então vale a regra da cadeia, pessoal. E foi isso o que acabamos de fazer. Foi esse o argumento que fizemos. Por exemplo, eu posso olhar para a função exponencial de 3x e eu quero calcular a derivada para essa função, pessoal. É claro, caso exista, não é? Porque se ela não existe, não faz sentido. Então, note que a função f de, eu vou chamar f de u, que é a função exponencial de u, ela é derivável. E a função de dentro, que é a função g de x, que é exponencial de 3x, não, que é somente 3x, a de dentro. Ela também é derivável. Então são funções deriváveis, pessoal. Essa aqui é derivável em u, esse u aqui é qualquer, e essa é derivável em x, onde esse x é qualquer. Daí, quando eu olhar para a composição é derivável pela regra da cadeia. Daí, a composição que é a nossa f de x, que é exatamente essa nossa f composta com a g de x, que é exponencial de 3x, ela é derivável. Ela é derivável onde? Em todo x, que você considerar como sendo um número real, e vale a regra da cadeia, pessoal. Além disso, eu sei como derivar essa composição. Eu garanto que vale a regra da cadeia. Ou seja, derivar a função exponencial de 3x em relação à variável x, isso é o que, pessoal? É você derivar em relação à variável u a função f, que é a função de fora. Isso aqui você compõe com g de x, vezes a derivada da função de dentro, que é a função g, em relação à variável x. É isso que manda fazer a regra da cadeia. Fazendo as continhas, se eu derivar a função f em relação à variável u, eu vou derivar a função exponencial de u em relação à variável u. Isso aqui é igual a exponencial de u, vezes eu vou derivar a função g em relação à variável x. Cadê a função g?
é a função 3x. Se eu derivar a função 3x em relação à variável x, eu obtenho somente a constante 3. Aí então eu trago para cá, troco por 3. Só que esse meu E de U, ele tem que ser calculado em g de x, pessoal. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a 3 vezes exponencial de gx. Ah, isso aqui é 3 vezes exponencial de 3x. Portanto, a derivada em relação à variável x, eu vou escrever somente assim. Aqui é mais um resultado que vocês vão ter que guardar. Se você olhar para a exponencial de 3x e derivar, isso aqui é simplesmente 3 exponencial de 3x, pessoal. E essa conta é feita via regra da cadeia. Eu não apliquei definição para fazer essa conta. Sim, regra da cadeia. Essa é a derivada da função exponencial de 3x. Certo? O 3 ele desce, multiplico por exponencial de 3x. Isso vai aparecer para vocês tantas e tantas outras vezes aí que estão por vir. Mais um resultado feito. Para frente. Ah, pessoal, eu tenho uma função seno de x ao quadrado. Aqui o que está ao quadrado é o x, não é o seno, não. Eu quero calcular a derivada para essa função. Então, como é que eu faço essa continha? Então, vamos lá. Então, como é que eu faço essa continha, pessoal? Então, eu tenho que olhar para essa função como uma composição. Note que a minha função seno de x ao quadrado, isso aqui eu posso ver como uma composição de uma f com uma g de x. Eu posso olhar para cá dessa forma, onde quem é a função f, pessoal? A função de fora, que é a função f de u, é a função seno de u. Quem é a função de dentro, que é a função g de x? É a função x ao quadrado. Ah, isso aqui ainda é igual a g de x. Não tá legal porque ficou tanto x, mas tá certo. Como se eu trocasse por t, mas tá correto. Ficou dessa forma, onde f e g são diferenciáveis ou deriváveis. Elas são diferenciáveis aqui em todo U pertencentes aos reais e x pertencentes aos reais. Isso aqui para respectivamente U para F e x para G, que é respectivamente. E agora, pessoal, se elas são diferenciáveis, então quando eu olhar para a composição, eu sei que agora, via regra da cadeia, segue via regra da cadeia, que o seguinte vai acontecer, pessoal. Que a composição, que é a função seno de x ao quadrado, ela é diferenciável. Isso aqui é a f de g de x. Ela é diferenciável em qualquer x que você pegar em R. E mais, eu sei como calcular essa derivada.
além disso, eu sei como calcular essa derivada. Então agora eu derivar a função seno de x ao quadrado, isso aqui é simplesmente eu derivar a função f em relação à variável u, e depois eu aplico em g de x, vezes a derivada em relação à variável x da função g de x. Derivei a função de fora, multipliquei pela derivada da função de dentro. Mas o que é derivar a função f em relação à variável u? Eu vou derivar isso aqui. Derivei a função seno e obtive a função cosseno. Então isso aqui é cosseno de u. Vezes. O que é derivar a função g em relação à variável x? É eu derivar a função x ao quadrado. Então, derivar a função x ao quadrado em relação à variável x é você obter a função 2x. Só que eu sei que essa minha função f tem que ser aplicada a g de x. Então eu volto novamente. Isso aqui é igual a 2x vezes. Aqui, como eu tinha cosseno de u, e eu sei que u... Aqui, pessoal, eu deveria chamar esse u de x, né, pessoal? Ficaria melhor. Ficaria melhor. U seria AG. Ficaria melhor dessa forma. Porque evita de ficar esse tanto de função. Ficaria melhor mesmo, pessoal. Ela é g de x. Ela é x ao quadrado. Então agora eu consegui calcular essa derivada. Aqui, pessoal, essa u tem que ser essa g, pessoal. Fica melhor assim, que é igual a x ao quadrado. Aí fica bom desse jeito. Que eu posso olhar para essa derivada. Fica melhor do entendimento. Isso aqui é eu derivar a função f em relação à variável u, aplicado à função u, vezes a derivada da função u em relação à variável x. Aqui em x. Fica melhor dessa forma. Se você derivar a função f, é cosseno de u. Se eu derivar a função u, que é a função x ao quadrado, isso aqui é igual a 2x. Então isso aqui é 2x vezes cosseno de u. O nosso u é x ao quadrado. Dá no mesmo, mas faz uma diferença boa se colocar essa variável dessa forma, né, pessoal? Mas não tem problema. Fica u igual a g de x, certo? Não tem problema. Para frente. Para frente, porque agora eu quero derivar em relação à variável x a função seno ao quadrado de x, pessoal. É isso que eu quero fazer agora. Então vamos lá. Então note que quando você olhar para a função seno ao quadrado de x, o que é isso aqui, pessoal? Eu posso olhar para cá como uma composição. Isso é uma composição de duas funções. É uma f composta com uma g, que depende de x, onde a minha f é uma função que depende da variável u, ela é a função de fora, e quem seria a função de fora, pessoal? Seria u ao quadrado. A g, aqui, essa minha u, que é igual a g de x, é a função de dentro, que no caso seria a função seno de x. E o que temos? Temos que
tanto a função f como a função g, a minha função f de x, ela é derivável em qualquer x que você pegar em R, e a função g, que eu vou escrever dependendo de U, né, pessoal, para não dar confusão. Senão eu estou dizendo que já está sendo válido para a composição, e não é a composição. Vou colocar f de U, que é para não dizer que já é a composição, certo? Essa daqui é derivável em qualquer U que você pegar em R. E essa daqui também é derivável em qualquer x que você considerar em R. E agora, pessoal? E agora eu posso simplesmente concluir que a composição, então, daí, via regra da cadeia, eu ganho que a composição ela é diferenciável, mas o que é a composição? É a função seno de x ao quadrado, que é a composição dessa minha f com essa g de x. Ela é derivável onde? Em qualquer x que você pegar no conjunto dos números reais. Além disso, eu sei como derivar essa função, porque a regra da cadeia me diz como que essa conta é feita. Além disso, derivar essa função em relação à variável x, como é que é feita essa continha, pessoal? É eu derivar a função f em relação à variável u, e depois eu aplico ela no ponto g de x, vezes a derivada da função u em relação à variável x. Quem é a função f, pessoal? É f de u. F de u é a função u ao quadrado. Eu sei derivar a função u ao quadrado? Sei. Qual é a sua derivada? 2u. Então eu já começo escrevendo aqui que isso aqui é igual a 2u vezes. Eu sei derivar a função u em relação à variável x? Sei, porque a função u é a função seno de x. A derivada da função seno é a função cosseno de x. Só que eu tenho que aplicar essa derivada da minha função f não no u, mas em g de x. Então eu vou trocar esse meu u por g de x, que por sua vez g de x é a função seno de x. Então isso aqui é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. É isso que acontece. Portanto, eu sei como calcular a derivada da função composta, que é a função seno ao quadrado de x. E isso aqui, na verdade, é igual a 2 seno de x vezes o cosseno de x, pessoal. E aí fechou a continha. E agora sabemos como calcular mais essa derivada. Para frente, porque eu tenho mais uma função aqui, que é a função 3x ao quadrado mais 1 elevado a 3. E eu quero, é claro, desde que exista, calcular quem é a derivada para essa função. Então vamos atrás das informações, pessoal. Note que, como é que eu posso escrever essa minha função, pessoal? A função 3x ao quadrado mais 1 elevado a 3, eu posso escrever ela como uma composição
Essa é a composição de uma f com uma g de x, onde quem é a f, pessoal? Quem é a função de fora? Essa minha função de fora, ela depende da variável u e ela é a função u elevado a 3. Quem é a função de dentro? Que é a função u igual a g de x. É a função 3x ao quadrado mais 1. A função f é derivável para todo u que você considerar em R. Então, temos que a função f de u, que é a função u elevado a 3, ela é derivável em qualquer u que você pegar em R. A função g, que é a função u, que é a função 3x ao quadrado mais 1, ela também é derivável em qualquer x que você considerar em R. Então, daí, pessoal, pela regra da cadeia, eu sei que a composição ela é derivável. Daí, pela regra da cadeia, o que segue, pessoal? Segue que a composição ela é derivável. Então, a função seno... Não é a função seno. Quem é a função? É a função 3x. Então, segue que a função 3x ao quadrado mais 1 elevado a 3, que é a nossa composição de f com g de x, ela é derivável em qualquer x que você pegar em R, pessoal. Esse x aqui é qualquer. Além disso, eu sei como derivar essa função. Derivar a função 3x ao quadrado mais 1 elevado a 3. Isso aqui, via regra da cadeia, é você derivar a função de fora em relação à variável u. Mas quem é a função de fora, pessoal? É a função f, só que eu não vou considerar f em u, mas sim f em g de x, que eu tenho que voltar para a variável x novamente. Vezes a derivada da função u em relação à variável x, sendo que a função u é a função de dentro. Pessoal, essa continha eu sei como fazer, porque o que é a derivada da função f está aqui em relação à variável u. É simplesmente 3u ao quadrado. Trago para cá. Isso aqui é igual a 3u ao quadrado, vezes a derivada da função u em relação à variável x. Quem é a função u, pessoal? A função u é a função g de x, que é a função 3x ao quadrado. Se eu derivo ela em relação à variável x, eu obtenho 6x. Eu trago para cá. Tudo isso vezes 6x. Aí, pessoal, eu tenho que sair dessa variável u aqui e voltar para a variável x. Só que eu sei quem é u. Então, esse u aqui, eu vou atrás dele. Ele está bem aqui. Ele é g de x, que é 3x ao quadrado mais 1. Então, eu vou levar essa informação para lá. Eu trago para cá. Então isso aqui é igual a 3, que multiplica 3x ao quadrado mais 1, que é o nosso u. Ele está ao quadrado, vezes
6x. Então isso aqui é igual a 18x, que multiplica 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, conhecemos mais uma derivada. E agora, se derivar a função 3x ao quadrado mais 1 elevado a 3, eu sei como calcular essa derivada. Não é aí. Isso aqui é simplesmente 3, que multiplica a derivada de dentro, que é 6, então fica 18. Vai ficar 3x ao quadrado mais 1. Faltou o x, né, pessoal? Faltou o x bem aqui. 18x, que multiplica 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado, pessoal. Então é isso que estamos fazendo. É assim que é dada a regra da cadeia. E agora conseguimos calcular mais uma derivada para uma função. Só que agora nossa função é uma função composta. Para frente. Pessoal, eu quero calcular quem é a derivada da função cosseno de 3x. Vamos lá novamente. Então, note que a função cosseno de 3x, ela é uma composição também. Ela é uma composição de uma f com uma g, que depende de x. Onde, quem é essa função f? Que é a função que está fora. Quem é a função de fora, pessoal? Deixa eu escrever a palavra onde, não é? Onde a minha f, que é a função de fora, é uma função que depende da variável u. Ela é igual a cosseno de u. Essa minha cosseno de u, ela é derivável em qualquer u que você considerar como sendo um número real, pessoal. A função de dentro é a função g. A função de dentro é a u, que é igual a uma g de x, que é a função 3x. Ela também é derivável em qualquer x pertencente a R. Pessoal, então essa minha composição é uma composição de duas funções deriváveis. Pela regra da cadeia, eu posso concluir que a nossa função é derivável. Então, pela regra da cadeia, o que segue? Que a composição, sendo a função cosseno de 3x, isso aqui é f composta com g de x, ela é derivável em todo x real, pessoal. Além disso, eu sei como calcular essa derivada. Além disso, a derivada da função cosseno de 3x, como que ela é dada, pessoal? É você derivar em relação à variável u, a função f. Aí, quando você terminar de calcular essa derivada, você vai aplicar ela em g de x. Porque eu tenho que voltar para a variável x novamente. Vezes
a derivada da função u, que é a função de dentro, em relação à variável x. Pessoal, mas o que é derivar a função f em relação à variável u? A função f é a função cosseno de u. O que é a derivada da função cosseno? É menos o seno, aqui eu vou escrever de g de x, vezes a derivada da função u em relação à variável x. Quem é a função u? É a função 3x. Se você derivar a função 3x em relação à variável x, eu obtenho 3. Ah, pessoal. Então, isso aqui é igual a menos 3. Que multiplica o seno de g de x. Só que g de x é igual a 3x. Portanto, conhecemos mais uma derivada, que é a derivada da função cosseno de 3x. Isso aqui é igual a menos 3, que multiplica o seno de 3x, pessoal. Essa continha, ela vai aparecer para vocês tantas e tantas outras vezes. Certo? Por isso, guarde essas informações. Para frente, porque temos mais uma função, que é a função ln de x ao quadrado mais 3, pessoal. Eu quero calcular a derivada para essa função. Então, o que eu devo fazer? Então, vamos enxergar essa função como uma composição. Note que a função ln de x ao quadrado mais 3, isso aqui é uma composição. Isso aqui é uma composição de uma função f com uma função g, que depende de x, onde quem é a função de fora, pessoal? A função de fora é a função f, que depende da variável u, sendo a função ln de u. Ela é diferenciável. Agora, pessoal, ela é diferenciável onde? Ela é diferenciável em u maior do que zero. É isso mesmo, pessoal. Ela é diferenciável em u maior do que zero. É claro. Maior do que zero. Aí eu vou olhar para a função de dentro. Quem é a função de dentro? A nossa função de dentro, que é a função u igual a g de x, é a função de dentro, é a função x ao quadrado mais 3. Ela é diferenciável. Ela é diferenciável onde, pessoal? Em qualquer x real. Daí, quando eu olhar para a regra da cadeia, então, pela regra da cadeia, o que segue, pessoal? Pela regra da cadeia, segue que o seguinte vai acontecer. O que vai acontecer? A minha composição, que é o ln de x ao quadrado mais 3, isso aqui é a composição dessa minha f com essa g de x. Ela é diferenciável. Agora, ela é diferenciável onde, pessoal? Essa é a pergunta. Onde que ela é diferenciável? A f é em 1 maior do que zero. A g é em qualquer x real.
Então ela vai ser diferenciável em um conjunto que é comum às duas. E esse conjunto que é maior, que é comum às duas, pessoal, como é que é esse nosso conjunto, pessoal? Que se você olhar para qualquer x que eu considerar, mas qualquer x mesmo, x ao quadrado mais 3, ele é maior do que zero. Então eu não me preocupo aqui com esse x, pessoal. Percebe que não dá nenhum problema se eu tomar, por exemplo, um x negativo ou um x igual a zero. Não. Então essa minha função ela vai ser diferenciável em todo x. Então ela será diferenciável em R. Além disso, eu sei como fazer essa derivada. Além disso, a regra da cadeia me diz que quando eu derivar a função ln de x ao quadrado mais 1, eu sei calcular essa derivada. E essa derivada é igual a quanto, pessoal? Via a regra da cadeia, eu derivo em relação à variável u a função f, aí eu aplico em g de x, vezes a derivada em relação à variável x da função de dentro, que é a função u. Mas o que é derivar a função f em relação à variável u, pessoal? A função f está aqui. Derivar a função f em relação à variável u é eu derivar o ln de u em relação à variável u. Essa derivada vocês conhecem? Ela é igual a 1 sobre u. Só que eu quero aplicar isso aqui não em u, mas em g de x, que é a mesma coisa. Pode deixar do jeito que está, não tem problema. Depois vocês voltam para a variável x, certo? Deixa do jeito que está. Não tem problema não. Vezes a derivada da função u em relação à variável x. A função u é a função x ao quadrado mais 3. Se eu derivar a função x ao quadrado mais 3 em relação à variável x, eu obtenho a função 2x. Então isso aqui é igual a 2x. Tudo isso aqui sobre u. Mas quem é u? X ao quadrado mais 3. Portanto, pessoal, eu consegui calcular mais uma derivada. Eu consegui calcular a derivada da função x ao quadrado mais 1. Essa derivada é igual a 2x sobre x ao quadrado mais 3. Aí vocês guardem essa informação, a maneira como essa conta foi feita, porque ela vai aparecer para vocês tantas e tantas outras vezes, pessoal. Aí para frente, pessoal, porque agora nós podemos simplesmente olhar para a seguinte situação. Eu posso considerar uma equação nas variáveis x e y. Aí o que dizemos, pessoal? Dizemos que uma função y, que é essa minha função y, a função f de x, ela é dada implicitamente por uma equação se o seguinte acontecer. Se para todo x que eu considerar no domínio da função f, o par x e f de x, ele for solução dessa equação, pessoal. Se isso acontece, então eu estou dizendo que a minha função f de x ela está escondida, ela está implícita. Ela está escondida por uma equação. É isso que vai acontecer. Eu não consigo dizer claramente quem é a f, mas eu sei que tem uma equação, e essa equação ela escondeu a minha função, e a minha função está lá escondida junto com aquela equação, então ela está implícita. Então, nesse caso, eu digo que a minha função é dada implicitamente por tal equação. Essa equação pode ser das mais diversas,
desde que essa equação seja na variável x e na variável y. Ou seja, você pode olhar para a equação como sendo uma equação, vou escrever assim, é uma equação de x e y. Sei lá, isso aqui igual a c. Aí você vai olhar para E aqui no par x e f de x. Ele também tem que ser igual a c. Isso aqui acontecendo, a nossa função f de x está escondida por essa equação. Então, ela está sendo dada de modo implícito. Então, a minha função é dada implicitamente por tal equação, pessoal. Desde que isso aconteça. Por exemplo, se você olhar para a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, essa equação ela esconde uma função. Ela esconde a função y igual a f de x. Então, note que essa equação ela esconde uma função. Note que y, que é uma função que depende da variável x, ela é dada por esta equação. Ou seja, ela está escondida aqui, essa função. Ela é vista de modo implícito. Isto é, quando eu olhar para essa equação, eu posso simplesmente considerar y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Isso aqui vai me dizer ainda que a minha y pode ser igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ou eu posso escolher a minha y como sendo igual a menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Daí, pessoal, eu tenho duas funções que estão escondidas por essa equação. A primeira função é a função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E a segunda função é a função menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Logo, eu posso obter duas funções implícitas. Logo, as funções f de x, que é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, e a função g de x, que é a função menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, são dadas implicitamente por esta equação, pessoal. Então, são dadas implicitamente por essa equação. Aqui, se você pegar, por exemplo, eu vou olhar para x e para esse f de x, que é 1 menos x ao quadrado, se eu olho para cá, isso aqui satisfaz, pessoal. X ao quadrado mais essa expressão aqui ao quadrado igual a 1. A mesma coisa eu posso olhar para essa função aqui, para o seu gráfico, que é x e menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E esse gráfico também ele satisfaz essa condição aqui. Também é igual a 1. Então, essas duas funções, elas são funções que estão escondidas por essa equação aqui. Logo, elas são funções que são dadas de modo implícito por esta equação, pessoal. Um outro exemplo,
eu tenho a equação y ao quadrado mais xy menos 1 igual a zero. Ah, pessoal, quando você olhar para cá, agora aí ficou bem mais complicado de exibir quem é essa y, né? Ficou bem mais complicado porque, vamos lá, note que para você exibir essa y aqui tá bem complicado, né, pessoal? Sei lá, eu tenho que y ao quadrado mais xy menos 1 igual a zero. Isso aqui vai nos dizer que y que multiplica y mais x, tudo isso aqui é igual a 1. Então eu vou ganhar aqui y é igual a 1 sobre y mais x. Pessoal, eu consegui mexer nessa minha equação, mas eu não consegui exibir quem é a função y. Ao contrário do exemplo anterior, onde eu consegui exibir a função y, aqui eu não consegui exibir essa função. Mas eu sei que essa função está escondida aí. Mas eu não consegui exibir essa função. Mas ela está aí. Eu tenho uma função que é dada de modo implícito. Quem é essa função eu não sei. Mas eu tenho uma função que é dada implícita por essa equação. Mas não consegui identificar quem é essa função ainda não. Mas o bom é que, embora você não consiga determinar quem é essa função, mas você consegue, via regra da cadeia, determinar quem é a derivada para essa função, pessoal. Isso aqui é o bom. Por exemplo, para esse exemplo aqui, embora eu não conheça quem é a função, mas esse exemplo 1.9, ele me diz que se essa minha função for diferenciável, então eu ganho, para esse exemplo, a minha função é diferenciável, dada pela equação y elevado a 3 mais y igual a x, eu consigo exibir quem é a derivada dessa função em relação à variável x, embora eu não conheça quem é essa função. E ela é igual a 1 sobre 3 que multiplica f de x ao quadrado mais 1. É isso que estamos dizendo. Então, como é que eu faço essa continha, pessoal? Como é que isso é feito? Isso é feito da seguinte maneira. Como é que faz isso, né? Eu não sei, pessoal. Mas vamos lá. Posso fazer direto esse negócio? Posso. Então, o que temos? Como y elevado a 3 mais y é igual a x, então eu posso derivar o primeiro membro e posso derivar o segundo membro em relação à variável x. Derivo o primeiro membro em relação à variável x. Derivo o segundo membro em relação à variável x. Quando você fizer isso, o que eu vou ganhar? No primeiro membro, se eu derivar essa função y elevado a 3 em relação à variável x, pessoal, o que é que eu obtenho? Eu obtenho 3y ao quadrado vezes dy dx. Aqui eu apliquei a regra da cadeia. Mas, se eu derivar a função y em relação à variável x, isso aqui é somente dy dx. No segundo membro, se eu derivo a função x em relação à variável x, isso aqui é igual a 1. Daí, eu posso reajeitar essa continha e posso dizer que 3y ao quadrado mais 1, que multiplica a derivada de y em relação à variável x, isso aqui é igual a 1. Como essa expressão aqui entre colchetes ela é diferente de zero, eu posso passar ela dividindo aqui para o numerador. Pronto. Eu posso passar ela dividindo aqui para o segundo membro, ou seja,
eu posso ganhar que dy dx, isso aqui é igual a 1 sobre 3y ao quadrado mais 1. Eu não conheço quem é essa y. Eu só sei que essa minha y, ela é igual a f de x. Então, eu trago para cá. Eu trago para cá como? Essa minha y é uma função que depende da variável x. Então, o que eu vou ganhar é que a derivada dessa minha função f em relação à variável x, isso aqui é igual a 1 sobre 3 vezes a função f de x ao quadrado mais 1, pessoal. Então, a minha função f é uma função que está escondida por uma equação. Ela está escondida onde? Está escondida nessa equação aqui. Y elevado a 3 mais y igual a x. Ou seja, a minha função está implícita. Eu não consigo exibir quem é essa função, pessoal. Não dá para exibir quem é ela. Mas mesmo eu não conhecendo quem é essa função, eu consigo extrair uma característica muito forte, que é a sua derivada. Eu consegui chegar à sua derivada. E a sua derivada é igual a 1 sobre 3 vezes f ao quadrado mais 1, pessoal. Essa é a derivada dessa nossa função, que é uma função dada de modo implícito. Aí, como consequência, se você olhar para essa função x ao quadrado, para a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e esse nosso y for maior do que zero, aqui não tem tanto interesse, porque essa função é exibida, não é, pessoal? O que fiz anteriormente para cá não tem graça, mas dá para exibir essa derivada se você olha para ela como uma função implícita. Então, se essa minha f de x ela é diferenciável, então eu vou derivar aqui o primeiro membro em relação à variável x. Vou derivar o segundo membro em relação à variável x. Aí, quando eu faço isso, o que obtemos, pessoal? Isto é, o primeiro membro ele fornece que, se eu derivar a função x ao quadrado em relação à variável x, eu obtenho 2x, mais, se eu derivar a função y ao quadrado em relação à variável x, aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia, e obtenho que isso aqui é igual a 2y vezes dy dx. Por sua vez, no segundo membro, eu vou estar derivando a função constante igual a 4 em relação à variável x. Essa derivada é zero. Assim, quando você olhar para essa equação aqui em cima, você vai conseguir concluir que a derivada da função y em relação à variável x, isso aqui será igual a menos 2x sobre 2y, que é igual a menos x sobre y. Ora, a nossa y, ela é uma f de x. Então, quando você olhar para a derivada da função f, tá certinho, né, pessoal? Então, quando você olhar para a derivada da função f, que eu não conheço quem é essa função, ela tem que ser igual a menos x sobre essa função f, pessoal. Mas aí você vai dizer assim, professor, eu consigo olhar para essa equação e extrair quem é essa f. Podemos sim, então vamos lá. Para esse caso,
para esse caso aqui, eu consigo extrair quem é essa f, pessoal. Porém não, vou colocar porém não. Vou colocar por outro lado. Por outro lado, se você olhar para x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, isso aqui vai me dizer que a minha y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Isso aqui vai nos dizer que a nossa y é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E a minha y é igual a menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Como o nosso y é maior do que zero, então a nossa função f de x escolhida entre essas duas é a função positiva raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, pessoal. Essa é a função escolhida. Portanto, quando você olhar para a nossa derivada que acabamos de fazer, a derivada da função f, acabamos de fazer, ela tinha sido igual a menos x sobre y ou sobre a f, só que a nossa f é raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Essa mesma conta aqui, pessoal, você obtém ela derivando essa função aqui. Você obtém a mesma expressão via regra da cadeia. Deriva dentro, fica menos 2x vezes a derivada de fora, que é 1 meio de u elevado a 1 meio menos 1, que fica menos 1 meio. Então, você obtém isso aqui da mesma maneira, derivando essa função aqui, que chega ao mesmo resultado. Então, tudo isso é consequência da regra da cadeia. Você consegue fazer todas essas continhas, pessoal. Para frente, porque agora eu consigo calcular quem é a derivada da função arco seno de x, pessoal. Agora dá para fazer essa continha. Aí o único cuidado que temos que ter é ver onde que essa função ela faz sentido ser derivada, pessoal. Esse é o único cuidado que temos que ter, é esse. Então, o que temos? Se eu digo que arco seno de x, isso aqui é igual a y, pessoal, dizer isso aqui equivale a dizer que x é igual a seno de y. É isso mesmo. Então, é isso que equivale a dizer. Aí, o que acontece? Se eu olho para cá, eu posso pensar... Vou olhar para essa equação aqui, pessoal. Eu vou olhar para essa minha equação. Essa minha equação aqui, ela está escondendo uma função. Que função é essa? A função y igual a arco seno de x. Ela está escondida aqui. Então, deixa eu escrever isso aqui. Daí, note que a função y igual a arco seno de x, ela está escondida em uma equação. Ou seja, ela é dada de modo implícito, ela é dada implicitamente pela seguinte equação. A equação é a equação x igual a seno de y, pessoal. Então eu escrevi isso dessa forma não só para esconder a minha função y, não. Porque se eu faço isso, eu consigo agora derivar essa minha função e encontrar quem é a derivada da função arco-seno. Foi para isso que eu fiz isso. Então, a minha função arco-seno de x, ela está escondida por essa equação. Mas o bom é que com isso, pessoal, o que eu sei? A função seno de u, ela é uma função derivável,
Então, como a função, eu vou chamar essa função de f de u, que é a função seno de u, ela é derivável. Aqui eu tenho que tomar cuidado só com os domínios, pessoal, porque o meu y está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, enquanto que o meu x ele varia de qualquer número real para esse x. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar cuidado mesmo, só com esses domínios. Ela é derivável, isso aqui em todo u, mas na hora de olhar para a composta, lá para a derivada da função arctangente, não vai todo mundo não. Tem que tomar esse cuidadinho. Isso aqui acontece. A função de dentro, eu não sei quem é a função, mas se eu olhar para a função u como sendo a função y, se eu olhar para u como sendo a função g de y, que é igual a y, ela é derivável em todo y. Aqui tudo bem, mas na hora de fazer as contas para cá, tem que tomar cuidado, pessoal, porque a função arcosseno, ela tem umas limitaçõezinhas, então temos que tomar só esse cuidado. Então assim, eu posso derivar tanto o primeiro membro como o segundo membro em relação à variável x dessa equação x igual a seno de y. Derivei o primeiro membro, derivei o segundo membro. Isso aqui é equivalente a dizer o quê, pessoal? Primeiro membro, se eu derivo a função x em relação à variável x, isso aqui é igual a 1. Se eu derivar a função seno de y em relação à variável x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Como é que fica isso? Derivo a de fora em relação à variável u, então fica cosseno de u, vezes a derivada de u em relação à variável x, só que o nosso u, pessoal, é exatamente y, então é dy dx. Então isso aqui vai ficar dy dx. Esse nosso u eu vou tirar daqui, vou colocar cosseno de y. Então vai ficar cosseno de y, que multiplica dy dx. Então eu vou ganhar com isso que dy dx é igual a 1 sobre cosseno de y, pessoal. Pessoal, mas se você olhar para cosseno de y, ora, cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y, isso aqui é igual a 1. Isso aqui vai nos dizer que cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. É isso que ele vai nos dizer. Mas só, pessoal, que... Cadê? Só que seno de y é igual a x. Como? Seno de y é igual a x. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Cosseno de y é igual a 1 menos x ao quadrado dentro dessa raiz, onde dy dx é a derivada do arco seno, o arco seno de x derivado. Isso aqui é igual a 1 sobre cosseno de y, e cosseno de y agora eu conheço. Então isso aqui fica 1 sobre 1 menos x ao quadrado dentro dessa raiz. Aí aqui temos que ter cuidado só com essas limitações, porque
eu quero que esse negócio seja diferente de zero para poder fazer sentido. Então temos que tomar esse nosso y variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Eu acho que se fizermos isso, esse problema acaba, pessoal. E também eu quero só o positivo, eu não quero o negativo. Para essas condições isso é resolvido. Aí eu fico que a derivada do arco seno é dada dessa maneira aqui, pessoal. Essa é a derivada da função arco seno. Por definição, isso seria um trabalho muito complicado, por definição. Consegui fazer por aqui, mas essa não é a única maneira de fazer, pessoal. Tem outro resultado ainda que garante como que eu faço essa continha. E esse resultado, eu vou apresentar ele a vocês agora. Esse resultado é o seguinte. Então, seja f uma função inversível. O que é a função inversível? Vocês já sabem, é uma função que possui inversa. Quem é a sua inversa? É a função g. Assim, pessoal, quando eu olhar para f de g de x, isso aqui é igual a x, com esse x pertencente ao domínio da função g. Aqui é a definição de função inversa. Se eu suponho que f e g são diferenciáveis, então eu posso aplicar a regra da cadeia ao primeiro membro da equação, que é o que vimos fazendo agora há pouco, pessoal. E o que é que eu obtenho? Vimos fazendo isso agora há pouco, para aqueles exemplos de funções implícitas. Essa situação aqui ela está fornecendo uma função implícita, no caso dessa g. Então, se eu derivo essa composição em relação à variável x, eu posso derivar o segundo membro também em relação à variável x, para que não percamos o sentido das coisas. O primeiro membro, via a regra da cadeia, isso aqui é derivado da função f em relação à variável u, é isso aqui aplicado em g de x, que é o nosso u, vezes a derivada da função u em relação à variável x. No segundo membro, isso aqui é igual a 1, pessoal. O que isso garante mais? Isso aqui vai me garantir ainda que a função f, derivada no sentido de função que depende da variável u, pessoal, como é que ela fica? A notação vai ficar legal desse jeito. Vai ficar assim. F ponto, aqui de u, vezes a derivada da função u é a g de ponto, em relação a x, isso aqui é igual a 1. Então com isso eu ganho o quê? A derivada da função inversa, ela é 1 sobre a derivada da função f, quando eu olho para ela como uma função que depende de u. Ou seja, eu posso reajeitar essa conta aqui e escrever o seguinte. A derivada da função inversa, aqui se você for derivar a função f inversa, que depende de x, essa conta eu sei fazer, é simplesmente 1 sobre a derivada da função f como sendo uma função que depende da variável x, pessoal. É assim que derivamos a função inversa. Para que isso aconteça, eu tenho que ter só uma hipótese a mais. Que hipótese é essa, para que isso seja verdade? É que a função f inversa seja derivada. Porque se ela não for derivada, isso aqui não é verdade, pessoal. Então, isso aqui é verdade, desde que duas coisas aconteçam. A derivada da f tem que ser diferente de zero. E a f menos 1, ela seja derivável, pessoal. Porque sem essas informações eu não consigo concluir que isso é verdade. Só que isso vai ficar claro aqui no nosso teorema, que é o teorema 1.2, que é o chamado teorema da derivada da inversa.
O que diz o teorema da derivada da inversa? Eu tenho que f é uma função inversível com inversa g. Se f for derivada em Q, que é o nosso g de P, com derivada desse ponto diferente de zero, e se g for contínua em P, perceba, a hipótese foi mais fraca do que ser derivável, bastou ela ser contínua, então quando eu olhar para g, ela será derivável em P, e vale a derivada da inversa. Derivar a função inversa nesse ponto P é 1 sobre a derivada da função f no ponto g de P. Pessoal, aqui é g de P, tem que ajeitar só isso aqui. Aqui é g de x, só para não ficar errado. Pronto, só para não ficar errado. Então isso acontece. E esse resultado ele é chamado de derivada da inversa, assim que ele é chamado. E ele vai dizer a você como é que derivamos a função inversa de uma outra função, pessoal. Então a hipótese de continuidade para a função g, ela é muito forte, pessoal. Como é que argumentamos a validade desse resultado? Como é que fazemos a continha? Então eu tenho que fazer diretamente, eu quero aplicar o limite, fazendo x tender a p, na expressão de g de x menos g de p, tudo isso aqui sobre x menos p. Eu devo aplicar limite aqui. Só que isso aqui, pessoal, é eu aplicar limite fazendo x tender a p em g de x menos g de p. Se você olhar para x, ele é exatamente f de g de x, porque eu estou olhando para a composição com a inversa. A p é exatamente f em g de p. Isso aqui é f em g de p. Apliquei limite. Aí o que eu vou fazer? Vou dividir numerador e vou dividir denominador por g de x menos g de p. Então isso aqui é o limite. Quando x tende a p, de g de x menos g de p, tudo isso aqui sobre g de x menos g de p, tudo isso aqui sobre f de g de x menos f de g de p, tudo isso aqui dividido por g de x menos g de p. Pessoal, isso aqui ainda é igual ao limite quando x tende a p de 1 sobre f de g de x menos f de g de p, tudo isso aqui sobre g de x menos g de p. Tá aqui e tá aqui. E agora, pessoal? Agora eu passo simplesmente a aplicar o limite, porque isso aqui vai para onde? O numerador vem para 1. E aqui no denominador, esse limite será exatamente o limite da função f no ponto g de p, pessoal. Então aqui é a derivada da função f no ponto g de p. Não é da composição não, pessoal. É derivada da função f mesmo no ponto g de p, que é no ponto q. Então esse limite existe, ele faz sentido, logo a função é derivável. E a derivada ela apareceu aqui. Então, com isso, eu garanto que a derivada da inversa ela acontece. Basta que a função g tenha imagem diferente de zero no ponto q. E a função f tenha imagem diferente. A função derivada de f tenha imagem diferente de zero no ponto q. E a função g seja uma função contínua nesse ponto P. Com isso vai a regra chamada de derivação da inversa, pessoal.
Você sabe como derivar a função inversa, basta que você conheça quem é a função f. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular, caso exista, a derivada da função arco tangente de x. Então vamos lá, pessoal. Olhar para arco tangente de x, chamando isso aqui de y, equivale você dizer que a tangente de y é igual a x. É isso que vai acontecer. Mas só, pessoal, que eu estou olhando para o arco tangente e para a tangente. Essa minha y, o meu x tem que ser um número real para a tangente fazer sentido. Enquanto que o meu y ele tem que estar no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, se eu olhar para esse meu y no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, o que acontece? A função tangente eu sei derivar. A derivada será diferente de zero. A sua inversa, que é a função arco tangente, ela será uma função contínua. Daí, pessoal, eu garanto que eu sei derivar a função arco tangente. Agora eu sei como fazer essa derivada, porque eu vou aplicar a derivação da inversa. Isso aqui é 1 sobre a derivada da função tangente. Isso derivando a função tangente em relação à variável y. Pessoal, mas qual é a derivada da função tangente? Fizemos essa continha na aula passada. É derivar seno sobre o cosseno, que dá igual a derivei o seno, ficou cosseno ao quadrado, menos mais seno vezes o seno dá seno ao quadrado, mais dá 1 sobre o cosseno ao quadrado dá secante ao quadrado. Então isso aqui é 1 sobre secante ao quadrado de y. Mas só, pessoal, que você tem uma relação que ela garante que secante ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado de y é igual a secante ao quadrado de y. Então eu trago para cá. Deixa eu escrever aqui. Como? 1 mais tangente ao quadrado de y é igual a secante ao quadrado de y. Então eu trago essa informação para cá. Então, eu vou ganhar aqui a derivada do arco tangente de x. Ela é igual a 1 sobre, não mais apenas secante ao quadrado de y, mais 1 mais tangente ao quadrado de y. Mas só, pessoal, o que dá para fazer mais ainda aqui? Deixa desse jeito, né? Fica bonito. O que dá para fazer mais aqui ainda? Só que eu sei que tangente de y é igual a x. Eu volto para cá. Aí eu escrevo assim, ora, tangente de y é igual a x. Logo, quando eu olhar para essa derivada da função arco tangente, isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Tangente é igual a x. Então é simplesmente 1 sobre 1 mais tangente, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, pessoal. Essa é a derivada da função arco tangente. E agora sabemos como derivar mais uma função, que é a função arco tangente. A mesma conta pode ser feita para este exemplo aqui da função arco seno, pessoal. Dá o mesmo resultado. Deixo para vocês pensarem isso aí. Dá para fazer também para cá, para a função arco seno. E com isso eu consigo derivar funções inversas. Basta que eu conheça
a sua função. Como é que eu chamo isso? Eu quero derivar a inversa de f, basta que eu conheça quem é derivado da função f. Desse jeito que eu falo mesmo, pessoal. Assim fica melhor. Vamos fazer ela aqui, pessoal. Já tínhamos feito ela, vamos refazer ela. Que é a função arcosseno. Eu fiz ela desse jeito, eu vou fazer ela de uma outra maneira. Vou fazer ela como a inversa, para ver se dá certo. Vamos lá? A função arcosseno de y, arcosseno de x. Vamos lá. Vamos fazê-la novamente, só que de uma outra maneira. Então eu quero saber o que é a derivada da função arcosseno de x. É isso que me interessa, é isso que eu vou atrás. Eu já fiz daquele jeito, eu vou fazer de uma outra maneira. E não é definição, definição é muito mais difícil. Então o que temos, pessoal? Aí novamente, arcosseno de x igual a y. Isso aqui equivale a dizer que x é igual a seno de y. Eu só tenho que tomar esse cuidado de tomar esses meus y maiores ou iguais do que menos π sobre 2 e menores ou iguais do que π sobre 2. Daí, eu sei que a função arcosseno de x e a função seno de y são uma inversa da outra. Daí, pessoal, derivar a função arcosseno de x é eu aplicar a derivada da função inversa. Isso aqui é 1 sobre a derivada da sua inversa. Quem é a sua inversa? A função seno. Então, é você derivar a função seno de y em relação à variável y mesmo. Isso aqui é 1 sobre cosseno de y. Aí daí, pessoal, o que eu vou fazer? Como? Cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y. Isso aqui é igual a 1. Então, eu posso concluir daqui que cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Eu vou pegar o valor positivo, porque eu estou considerando o intervalo de y variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Daí, pessoal, como é que fica a nossa derivada? A derivada da função arcosseno de x. Isso aqui é simplesmente 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Ora, temos que seno de y é igual a x. Não foi eu que disse, isso é verdade. Seno de y é igual a x. Então, eu já escrevo aqui. Ora, seno de y é igual a x. Onde, quando eu olhar para essa derivada, a derivada da função arcosseno de x, ela passa a ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y, que é x ao quadrado. E aqui eu passo somente a raiz quadrada, pessoal. Com isso, eu consegui obter o mesmo resultado que eu tinha obtido anteriormente. E agora vocês sabem como calcular a derivada de mais essa função, que é a função arcosseno de x. Coloquei uma tarefa para vocês, lá tem a função arcocosseno, se eu não me engano. E não sei se coloquei a função arcossecante. Mas tem essas duas maneiras de fazer. Pela inversa, eu acho que é a mais fácil. A mais difícil é você olhar para a definição. Não é trivial por definição. Dá um trabalho até bom. Eu acho que eu não consigo nem fazer ela por definição. Mas por aqui dá tranquilo, pessoal. Dá tranquilo mesmo.